E aí quero jogar lá para o estúdio e saber o que vai ter agora. Você quer saber, Mariana? Então eu te falo, vai ter a dica do especialista, e nós recebemos aqui o especialista Jean Pereira, que é coordenador de tecnologia da Bela Agrícola, e aí a gente já dá boa tarde, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Fernando, principalmente aos nossos produtores, né, que estão nos assistindo nesse momento, né? Maravilha. Ele vai falar do quê, o Fernando Melati? Fala para mim, indução? Indução de resistência. Indução, que é o quê? Que é um meio da como se a planta se protege, né? Então, assim, a gente fala muito da fisiologia da planta. Fisiologia da planta. Então, nós trouxemos aqui o Jean, que é o nosso especialista na área técnica, fica na região de Ponta Grossa, região de Itapeva. Então, uma pessoa gabaritada aí para estar falando um pouco para nós como que funciona essa questão da... Como que a planta se protege, né? Então, eu convido o Jean para estar falando um pouco para nós. Obrigado, Fernando. Justamente, o objetivo, né, da nossa fala, da dica do especialista desse terceiro dia, é voltado para nós auxiliar as plantas a se defenderem de fungos, de bactérias e por aí afora. Então, mas para a gente realmente entrar, propriamente dito, no assunto de indução de resistência, antes eu gostaria de contextualizar rapidamente alguns motivos, alguns fatores que vão interferir positivamente nessa indução de resistência, tá ok? Bom, para que aconteça as doenças, né, então precisam de 3 fatores interligados, que é o ambiente adequado, que são os fungos patogênicos virulentos, né, capazes de causar doenças, né, e um hospedeiro suscetível, que no nosso caso são as plantas, né? Caso um desses fatores não ocorram, automaticamente a doença também não vai ocorrer. Porém, nós sabemos, os produtores sabem que no dia a dia, no cultivo das nossas lavouras, as doenças são presentes, são frequentes. Então, acontece a todo instante, a todo momento, certo? Beleza. Aconteceu, então, esses 3 fatores, o que vai acontecer após isso aí? A partir daí acontece uma verdadeira batalha entre planta versus fungos, ou bactérias, enfim. Então é um ataque versus defesa. Os fungos, os patógenos tentando atacar a planta e a planta tentando se defender de alguma maneira, correto? E aí, esse ataque versus defesa vai levar a 2 situações somente. Uma das situações vai ser os fitopatógenos atacar a planta e o resultado ser uma planta saudável, sem doença. E o outro resultado, que é o mais comum, né, o que acontece frequentemente, é os fitopatógenos atacar a planta e o nosso resultado vai ser uma planta suscetível, uma planta doente. E é isso que nós não queremos. Muito dessa suscetibilidade das plantas está relacionado à questão da mudança genética. Quando os melhoristas genéticos alteram qualquer gene, buscando sempre produtividade, automaticamente ocorre um desbalanceamento, né, dentro dessa genética da planta e algum gene vai ter que ficar de fora. E geralmente são as defesas naturais da planta que acabam ficando de fora dessa mudança genética, certo? E aqui, a fim de ilustração, né, eu gostaria de mostrar como que é um ciclo, né? Num primeiro momento ocorre a infecção pelo fungo, né? A colonização começa a tomar conta da planta, né? E, consequentemente, a reprodução. A partir disso aí, vira um ciclo constante e aí começa a ficar difícil o controle desses fungos, dessas bactérias, desses patógenos que ocorrem no nosso dia a dia, né, representando o ídio, né, na ilustração. Em resumo, então, né, os mecanismos de ataque dos fitopatógenos, né, são causados por enzimas, toxinas e hormônios
que vão tentar colonizar a todo instante, a todo momento, né, as nossas culturas. E a interação, né, de planta-patógeno é dinâmica, é como nós estamos respirando, nós estamos piscando sem nós precisar pensar que a gente faz isso aí. Na natureza, né, lá na nossa lavoura, acontece da mesma maneira. E aí tem um ditado, né, uma frase que fala o seguinte, que na natureza, resistência é regra. Realmente ela é regra desde que seja um ambiente controlado, um ambiente equilibrado. Se nós formos numa mata nativa, a gente vai encontrar muito mais plantas saudáveis, muito mais plantas sadias, né, em relação a plantas doentes. Por quê? Porque naquele ambiente existe um equilíbrio de micro-organismos, um equilíbrio de ambiente. Um daqueles 3 fatores iniciais que eu mostrei não ocorre. Quando nós fazemos plantio de milhares de hectares de soja, milho, enfim, nós colonizamos com o mesmo tipo de espécie e automaticamente a suscetibilidade de ataque de patógenos é muito maior. Então, a resistência no ambiente, ok, ela é regra, mas nas áreas produtivas, elas não são tão regras assim. Então, as plantas, né, visto isso, as plantas possuem 2 mecanismos de defesa. São eles, um é o estrutural, né, que é uma barreira física, literalmente, né, é como se criasse muros, né, ao redor da planta, vamos dizer assim. Trazendo para o nosso dia a dia, é como se fossem os muros das nossas casas, né? Por que nós construímos muros ao entorno da nossa casa? É para nós sentir um pouquinho mais de segurança em relação, né, à questão de ladrões, enfim, né, roubos. Nas plantas, então, essa barreira se chama estrutural, criando essa barreira física. E também são barreiras bioquímicas, né, que literalmente é as plantas atacar os fitopatógenos quando eles surgem no meio. E daí qual a finalidade, então, que, né, nós conhecer esses 3 as formas de ataque dos fitopatógenos e também nós conhecer essas barreiras, esses mecanismos de defesa da planta. Porque tem um mecanismo que é nato das plantas e nós quase não utilizamos ou estamos deixando um pouco de lado, que é o termo justamente indução de resistência. A indução de resistência nada mais é do que nós, como se fosse a vacina da planta, né? Nós ativar mecanismos que são naturais da planta mesmo, só que eles estão ocultos. Então, a gente tem que estimular esses mecanismos a ser mais rápidos e mais eficientes, né, no controle de doenças, no controle de pragas também. Então, e uma das maneiras de nós controlar estimular, né, ativar esses mecanismos é através do fosfito, né? São produtos à base de fosfito que estimula a produção de fitoalexinas. Essas fitoalexinas, eles vão auxiliar, né, no momento em que ocorre a infecção, eles já vão produzir, isolar aquele local e não deixar a contaminação, né, a contaminação tomar conta do restante da folha. E também tem a ação fungistática. O que é essa ação fungistática? Ela vai inibir a germinação e o crescimento, né, dos esporos, dos fungos e bactérias e etc. Então, aqui eu só queria fazer aproveitar um gancho, né? As regiões que têm cultivo aí de trigo, região dos Campos Gerais, Itapeva, aqui mesmo na região norte, onde tem regiões mais altas, né? O ídio é uma das principais culturas, das principais doenças na cultura do trigo. E então, assim, vamos começar a fazer essa indução de resistência já, no momento antes de ocorrer essa infecção. É difícil o controle, né? A severidade do ídio nas culturas do trigo é extremamente alta, e nós temos a ferramenta de tentar já amenizar antes de acontecer essa situação. Então, são 2 ações, né, dos fosfitos. Uma, ela direto, né, ataca diretamente o fungo mesmo, né, isolando ele, paralisando o seu crescimento, e a outra ação é indireta, né,
que é realmente ativar os mecanismos, né, de defesa que estão ocultos dentro da planta e não estão sendo usados. Ou quando são usados, é mais lento esse processo para que responda aos ataques fitopatogênicos. Além disso, né, nós, Bela Agrícola, nós trabalhamos com produtos à base de fosfito. Além disso, nós também temos, né, dentro das suas composições, né, produtos que estão em compostos salicílicos. O que é isso? Os compostos salicílicos, eles têm uma reação, o nome técnico é hipersensitiva, mas o que acontece na planta é que quando ocorre, a planta automaticamente vai isolar, né, vai matar células ao redor daquele fungo, fazendo com que o fungo não tenha acesso a nutrientes e não consiga se multiplicar. Uma ilustração aqui, né, então, de uma folha onde tem a grande sua maioria, ela está sadia, e porém nós temos 2 pontos de isolamento, né, ocorreu essa reação hipersensitiva. Outros, dentro dos seus produtos que nós trabalhamos, a Bela Agrícola trabalha também, né, são a produção de lignina. O que é a produção de lignina? É como se fosse o cimento realmente, né? Quando nós construímos uma parede, né, nós levantamos com tijolos, mas colamos eles com o cimento. Então, os aminoácidos vão produzir, né, essa lignina e vão fazer com que as células sejam mais fortes e mais resistentes à entrada de fungos, de bactérias. E por que a gente também, né, tem que fazer as reaplicações de indução de resistência ou de indutores de resistência? Aí eu quero exemplificar, né, com plantas e animais. Porque, assim, quando nós ou as plantas são atacadas por algum tipo de patógeno, nós vamos reconhecer esses micro-organismos maléficos. Nós também vamos responder, né, se defendendo contra aqueles fungos que contaminem e aumentem, se disseminem. Porém, né, nós e os animais, né, eles vão relembrar, quando numa eventual, novamente, ataque, eles vão relembrar. E as plantas, eles não conseguem ter essa capacidade de relembrar. Ou seja, nós temos que estimular novamente para que, quando aconteça, a planta já esteja ativa e já responda de maneira mais rápida e mais eficiente. Nós da Bela Agrícola, né, então, a gente sempre gosta de ser muito transparente, né, e nós gostaria agora, nesse momento, compartilhar alguns resultados com vocês, né, de campo, realmente, né, da eficiência desses produtos. Então, aqui na safra 18/19, né, eu tenho do lado esquerdo somente fungicidas e do lado direito a aplicação de fungicidas mais indutores de resistência. É bem visível que, aonde eu trabalhei somente o fungicida, a planta conseguiu, amarelou mais rápido, né, ou seja, se entregou antes. Na safra aí 19/20, na região de Canoinhas, né, eu também tenho esse trabalho associado ali somente fungicidas e comparando com fungicidas mais protetores e mais indutores de resistência. A gente vê que o bacheiro, de onde foi trabalhado indutores de resistência mais a proteção, ele está ainda inteiro, né? Ele não se perdeu como na aplicação de somente fungicidas de sítio específico. Mas talvez assim vocês usaram lá, né, protetor, então talvez o protetor que contribuiu para que o bacheiro ainda tivesse inteiro, né? Aí eu comparei também, né, fungicidas mais protetores ou mais multissítios, né, versus os fungicidas multissítios e indutores de resistência. Em resumo, né, o que eu queria dizer para vocês, né, que as associações de tecnologias, elas são muito mais eficientes do que trabalhar tecnologia isolada. E para mim, né, encerrar, eu gostaria de fazer uma analogia, né, disso tudo que a gente está vivendo com a pandemia, relacionada também ao tema indutor de resistência, né? No primeiro momento, quando surgiu a pandemia, algumas pessoas elas se cuidaram, outras não deram tanta atenção, né? Mas o fato é que quando começou a aumentar o número de infectados, né, o mundo todo
o mundo todo se protegeu. O mundo todo começou a usar álcool em gel, o mundo todo, né, começou a fazer isolamento social. Então, isso são proteções que a gente tem feito, né, se precavindo, se prevenindo contra a infecção do Covid, né? Mas mesmo com essas proteções, mesmo com todos esses cuidados que nós estamos tendo, o mundo todo, né, aguarda ansiosamente a vacina, porque é ela que vai fazer com que a gente volte à vida normal, vamos dizer assim, né? A analogia que eu quero fazer em relação à agricultura é: os produtores, eles usam as máscaras, usam os fungicidas, usam os protetores em suas lavouras, passa o álcool gel, passa os protetores, os multissítios. Porém, nós, humanos, estamos esperando a vacina contra o Covid, e a vacina contra essas doenças para a agricultura já existe, né? E é a indução de resistência. Então, meu muito obrigado. Excelente, Jean. Acho que você trouxe para nós aqui, muito rico, parabéns pela apresentação. Como você realmente falou, a planta existe, essa proteção naturalmente, mas existem produtos que você consegue induzir e trazer isso aí, para realmente ela proteger melhor. Mas uma pergunta que eu queria falar para você: existe, que nem você falou, os indutores, existem os protetores, existem os fungicidas, é uma composição de tudo isso para fazer um bom manejo de doença? Exato, Fernando. A diferenciação, né, entre protetores e indutores é que, basicamente, os protetores eles vão agir de forma química na planta, vão criar barreiras químicas nas folhas. E os indutores de resistência, eles vão criar, né, vão ativar mecanismos de dentro para fora da planta. Ou seja, um vai complementar o outro. Maravilha. Acho que foi bem rico mesmo, né? Trouxe as informações necessárias. Essa analogia com a pandemia e o Covid, quer dizer que a gente espera a vacina para a gente ter uma vida novamente normal, e os agricultores já têm uma vacina para a planta. Que show de bola essa analogia. Existe desde 1970 essa vacina já para a agricultura. Maravilha. Jean Pereira, que é coordenador de tecnologia da Bela Agrícola, trazendo aí informações, tecnologia, tudo a respeito do agronegócio. E um evento como esse não seria possível, eu não canso de falar, viu? Eu estou do mesmo jeito que o João não cansa de falar, acelera, eu não canso de falar. Patrocinadores, apoiadores, parceiros, fornecedores que engrandecem o Bela Mais 2020. Roda! Se produzir é o que te motiva, para nós é fazer com que você atinja o seu resultado. Por isso, a marca global de sementes da Syngenta está de volta na sua lavoura. É o investimento certo na melhor semente para você colher mais e ampliar sua produtividade. Sementes NK, rentabilidade com genética e tecnologia. A Agriquem completa 20 anos de grandes conquistas. Agradecemos aos nossos colaboradores, revendedores e produtores rurais pela parceria. Juntos, continuaremos nutrindo as culturas do nosso Brasil com competência, tecnologia e dedicação. Depois de anos de uso contínuo do mesmo herbicida, as plantas daninhas passaram a ficar cada vez mais resistentes aos tratamentos tradicionais, entre eles o glifosato. Isso fez com que o produtor usasse doses cada vez maiores de produto, não alcançando os mesmos resultados dos anos anteriores. Aí você pergunta, mas é só um matinho, qual o problema? O problema é que enquanto o mato cresce, ele passa a competir por espaços e recursos na lavoura, comprometendo a produtividade e trazendo vários prejuízos para o produtor, ano após ano. Além do aumento da população de plantas resistentes.
O capim amargoso, por exemplo, hoje atinge mais de 16 milhões de hectares só no Brasil, com um crescimento na ordem de 66% nos últimos 3 anos. Outra erva importante é a buva, que atualmente está presente em 20 milhões de hectares de soja. Eles vêm ganhando espaço porque o uso contínuo do mesmo modo de ação selecionou plantas resistentes de capim amargoso e buva, além de outras espécies. É como diz o ditado: o que não te mata te torna mais forte. Até agora. FMC apresenta Stone, o herbicida que veio para auxiliar o produtor no manejo de um amplo espectro de ervas, inclusive as resistentes, porque possui 2 diferentes mecanismos de ação. Stone controla folhas largas e estreitas, agindo em pré-emergência das plantas daninhas. Agora você já sabe. Quer controlar essas plantas invasoras com alta performance e simplicidade no manejo? Use Stone, o caminho limpo para a produtividade da sua soja. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.